Bem-vindo à rúbrica Apontamentos da Semana. É muito bom estar na sua companhia e, mais uma vez, esta semana nós iremos tratar um novo tema que temos a certeza que irá exatamente responder aos seus anseios e também, por que não, às suas expectativas e necessidades espirituais. Esta semana nós estamos juntos consigo e continuamos a ter na nossa companhia o pastor Ilídio Carvalho, a quem nós queremos de facto já saudar. Olá, pastor Ilídio, bem-vindo. E vamos começar então este programa com, penso que será pertinente e importante, começar com uma oração. Assim, vamos inclinar a nossa cabeça e vamos pedir a Deus que esteja connosco, que nos ilumine e nos ajude a compreender o assunto que vamos tratar. Papá do céu, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos dás de poder abrir a Tua Bíblia e, através dela, Senhor, tratar um novo assunto esta semana. E por isso nós queremos pedir que Tu estejas connosco aqui em estúdio e também com todas as pessoas que, na realidade, nos acompanham, Pai, semana após semana, que eles possam ser tocados com o Teu poder e que o assunto que vai ser tratado possa chegar com poder de transformação às suas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Pastor Ilídio, pois bem, mais uma semana, na verdade, e cá estamos para tratarmos mais um assunto, mais um tema. E, de facto, esta semana nós temos aqui várias questões relacionadas com a temática que, digamos, o autor deste assunto nos apresenta para refletirmos. A primeira questão, obviamente que só esta primeira questão daria efetivamente para muito tempo, mas nós sabemos que podemos contar com o poder de síntese do pastor Ilídio. A primeira pergunta é: por que razão Mateus, ele começa exatamente o seu Evangelho com um livro de origens, um livro das origens? O objetivo do livro de Mateus, como qualquer um dos evangelhos, tem um tema central onde cada um desenvolve em função de uma meta que ele pretende atingir. E aqui, no caso de Mateus, é mostrar que Jesus é o Messias, aquele que foi, no passado, anunciado pelos profetas. Se nós lermos todo o capítulo 1 do do Evangelho de Mateus, nomeadamente a primeira parte, do verso 1 ao verso 17, vemos ali uma genealogia de Jesus. E ela tem diversos contornos e obedecem, obviamente, a uma certa dinâmica que Mateus quer imprimir, ou quis imprimir ao seu Evangelho. Vemos que, antes de falarmos naqueles que antecedem Jesus, para centralizar Jesus, a raiz de Jesus, é em duas vertentes, entre Abraão e Davi. Ora, e vemos aqui, quando aparece a ler aqui no verso 17, Mateus 1, verso 17, diz assim: de maneira que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação, mais 14 para a Babilónia, mais 14 gerações. E de deportação para a Babilónia, da Babilónia até Cristo, 14 gerações. Portanto, vemos aqui três períodos. Um primeiro de Abraão a Davi, que é o período patriarcal. O segundo período de Davi ao exílio, portanto, Babilónia, que é o período real, monárquico. E o terceiro e último período, que é do exílio à pessoa de Jesus, que é o período sacerdotal. O que é interessante é o termo 14. Ora, os judeus normalmente gostam muito daquilo que se chama a cabalística. O que é que os nomes têm para dizer e qual é o significado deles? Não só que significam, têm a ver com o caráter, com o aspecto que é o caráter, mas também a significação desses mesmos nomes. Por exemplo, a palavra, no Antigo Testamento, a palavra Nimrod, portanto, tem a ver com a origem de Babel, capítulo 11, 10 e 11 de Gênesis. Ora, Nimrod quer dizer, a palavra quer dizer rebelião. E se nós formos em termos cabalísticos, a palavra Nimrod quer dizer, tem o tema, curiosamente, quem diria, o número 666. O que para um adventista, em particular, para um conhecedor ou interessado na profecia, esse número é um número bem particular e interessante. Ora, e aqui, quando nós decompomos o rei Davi, portanto, na linguagem hebraica,
E na cabalística, o que é que vemos? Vemos dentro de Davi, portanto, os diversos alfabeto hebraico, portanto, temos um Davi, não é? As vogais são pequenos pontinhos, o hebreu, como, pronto, para aqueles que não sabem, o hebreu lê-se e escreve-se, ou melhor, escreve-se da direita para a esquerda, e depois podemos ler da esquerda para a direita, como português, não é? Mas translitera-se da esquerda, da direita, lê-se da direita para a esquerda. Ora, temos ali três letras do alfabeto, à par das vogais, as consoantes. Portanto, temos um Dalet, 2 Dalets, que é o David, e temos um Vav, que é o V. Ora, o Dalet é a quarta letra do alfabeto hebraico, portanto, que equivale a 4. E o Vav é a sexta letra do alfabeto hebraico. Ora, o que é que temos? 4 mais 4, o Dalet, David, né? 2 Ds, Sim. portanto dá 8, sim. E o 6, que é do Vav, que dá 14. Ora, estas 14 gerações que têm a ver, uma vez mais, dentro da cabalística, equivale ao nome de Davi. E é por isso que aqui Mateus sim, vai colocar Jesus, que é, digamos, o clímax destes 3 períodos, desde Abrão até Davi e Davi consequentemente, com Jesus. Muito bem. Ora, e ele faz isso, e depois tem, até o verso 17, tem as diversas pessoas que entram na genealogia, ou seja, diz aqui no capítulo 1, verso 1, a geração de Jesus Cristo, filho de Davi, está a ver? Filho de Davi e filho de Abrão. Ora, o que é interessante aqui também, mostrar, e convinha talvez demorar um bocadinho mais tempo aqui, embora os outros sejam assim en passant, que é mostrar que a raiz de Davi, a raiz de Abrão, quem é? É Jesus. Mas se nós olharmos aos textos, o que é que os textos mostram? Mostram que, afinal, Jesus é que é filho de Abrão e filho de Davi, porque em termos geracionais. Portanto, Jesus é, ao mesmo tempo, filho de pais, cujo nome são Abrão e Davi, mas, ao mesmo tempo, ele sendo filho, é pai dos filhos. Portanto, ele é o criador de todas as coisas, mas na linguagem do livro, ele é a descendência. Portanto, é o filho, quer de um, quer do outro. Ora, e aparece aqui estes nomes de mulheres, diz que fala aqui de Judá gerou Tamar, Isaac, Jacó. Vemos aqueles nomes todos que são homens e mulheres que pecaram, pecadores. E que fazem parte da genealogia de Jesus. Não é? Exatamente, mas o que está aqui mais em foco é que são pecadores, não são gente santíssima, gente que não imaculada, gente pecadores. Gente que são pecadores. Isso tem a ver exatamente com aquela questão: que tipo de carne Jesus veio a este mundo? Se com alguma tendência ao pecado, visto que a sua gênese são pecadores, que estão por trás, ou se veio de uma forma imaculada. Ora, sabemos, sem aprofundar a coisa, o tema, sabemos simplesmente que se Jesus viesse como Deus, ele não era nem o meu, nem o seu representante. Não é? Ele teve que vir com alguma coisa humana, pecadora no sentido que alguém que a tentação cai sobre ele e essa nódoa da tentação faz caminho ou não. Enquanto nós temos feito caminho, infelizmente, no caso de Jesus, não. Muito bem. Pastor Elídio, já vimos, portanto, acabou por responder não somente à questão do livro das origens, não é? Porque é que Mateus começa efetivamente com o seu Evangelho com um livro das origens. Acabamos, talvez até numa pincelada, acabou por realmente mostrar, mas talvez aqui é interessante, porque é que o Messias deveria por vir da casa de David, não é? Isto talvez fosse interessante desenvolver um bocadinho mais, não é? E acabamos por ver aqui, porque para além de Davi, quem mais se encontrava, portanto, na árvore genealógica, portanto, de Jesus. Não é? Penso que talvez aqui desenvolver um bocadinho mais a questão do porvir, não é? Porque é que deveria o Messias porvir da casa de David, não é? Ok? Isto é importante. E depois há outra questão que me parece também pertinente para cada um de nós e para as pessoas que nos acompanham, que é qual é a caracterização que, por exemplo, o Novo Testamento faz da própria natureza humana, não é? Porque já abordou um bocadinho, é certo, estamos a falar de que são pessoas pecadoras, mas de facto era importante aqui vermos estas duas ideias também.
O porvir, não é? Jesus, o porvir, porque é que ele deveria porvir da casa de David, não é? Porque como dissemos, logo na primeira pincelada que o Mateus dá no seu livro, não é? No capítulo 1, no verso 1, Sim. diz que é o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abrão. Certo. Como já disse há pouquinho. Sim, há pouquinho, sim. Não é? Que, por um lado, mostra-nos que ele é filho de, por descendência, mas ao mesmo tempo, nas Escrituras, Jesus é o Criador de todas as coisas. Portanto, em simultâneo, é filho e é pai. Muito bem. Não é? O que em termos humanos, é um absurdo tremendo, não é? Claro, mas que essa ideia é importante, obviamente, não é? Eles são meus filhos, mas eles nunca podem ser os meus pais. Não é? No caso de Jesus é o contrário, não é? Exatamente. Porque se nós virmos aqui, por exemplo, estou a ler Gálatas, por exemplo, no capítulo 3, em relação a Abrão e em relação a Davi. Gálatas, no capítulo 3, por exemplo, e no verso 16, quando ele fala aqui acerca da descendência, ou melhor, da semente de Abrão. E ele diz aqui, a dado passo, o apóstolo Paulo assim se expressa e diz aqui, Gálatas 3, no verso 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. E não diz às posteridades como falando de muitas, mas de uma só. E a tua posteridade é Cristo. Portanto, não temos a Isaac. Temos agora a pensar, antes de vermos o fim, não é? A posteridade de Abraão é Jesus, mas não, a posteridade é Cristo. E não é por acaso que na primeira profecia messiânica, em Gênesis 3,16, não é? A inimizade entre ti, entre a serpente e a mulher, não é? E depois diz que a semente da mulher te ferirá a cabeça, não é? Matará, mas tu só lhe ferirás o calcanhar à semente da mulher. Enquanto para nós portugueses a palavra semente é feminina, ali no original é masculino. Diríamos nós o semente, não é? E é por essa razão que, quando lemos no final do drama Apocalipse 12, diz que a mulher tem um filho varão. Para acentuar uma vez mais que o descendente da mulher não importa quem, mas é o homem chamado Jesus. Portanto, e vemos aqui que em relação a Abraão, é isso que ele diz aqui, que a semente de Abraão é realmente Jesus. E agora, se dermos um saltinho ao último livro, que é o Apocalipse, quando fala aqui, por exemplo, no capítulo, no capítulo 22 e no verso 16, ora, vejamos o que é que ele diz aqui. Diz assim, João, diz, e eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Portanto, vemos aqui, segundo o texto, ele é da geração de Davi, filho de, descendente de, enquanto que aqui é o contrário. Ele é, Jesus, por sua vez, ele é a raiz. Portanto, ele é filho de Davi e ao mesmo tempo pai de Davi. Filho de Abraão, posteridade de Abraão, mas ao mesmo tempo pai de Abraão, porque é o Criador, não é? Como diz o Evangelho de João no capítulo 8, no verso 56, em diante, onde ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Portanto, mas vemos aqui que, para quê? Para entroncar Jesus, não importa quem, mas alguém que é descendência real. Real no sentido monárquico, não é? Daí, ao Son, ao Filho, aquele que vem em nome de Deus e de Davi. Portanto, é evidente que nós encontramos aqui também estas mulheres, como já vimos ao longo dos primeiros versículos do Evangelho de Mateus, para mostrar que essas pessoas são todas pessoas pecadoras e daquele calibre. Não é? Jacob, o usurpador, temos Raabe, a prostituta de Jericó, temos, é só ler ali, temos Tamar, aquela que vai cometer entre comas e incesto com o sogro, não é? com o sogro Judá. Vemos o próprio rei Davi com a mulher de Urias, o Hitita, Batseba, também de certa forma prostituir-se, portanto o Davi, aquele que adultera, o adúltero, o assassino. E vemos gente, permitam-me dizer, da pior espécie são esses que acompanham a descendência, ou melhor, que são anteriores ao Jesus homem. E, no entanto, há, como dizia de início, há este germe do pecado, se quisermos, uma carne igual à nossa, uma carne como Adão após a sua regeneração, com o pecado podia fazer caminho nele, mas como disse Jesus, aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem de mim. Ok. Pastor Ilírio, portanto,
penso que agarrando agora nas suas últimas palavras, penso que poderíamos ver efetivamente a caracterização que o Novo Testamento faz exatamente da natureza humana. E por outro lado, a título assim depois para terminar, penso que também seria interessante a gente desvendar aqui um bocadinho, falar um bocadinho sobre quem eram os magos, não é? E o que é que eles foram fazer a Belém. Penso que essa ideia também era importante aqui desenvolver. Portanto, talvez a natureza humana... A natureza humana. Não é? Portanto, ela é tremendamente simples, é evidente que é o homem, o ser humano. É pecador, não é? Não temos nenhum dom especial, a não ser, infelizmente, ser seres pecadores, não é? E falhos. Ora, se lermos aqui um par de textos, não mais do que isso, se ler, por exemplo, aqui no livro dos Salmos, no Salmo 14, fala em relação àqueles que, sabe, quando encontramos mesmo nos nossos amigos, eu sou, graças a Deus que sou ateu, não é? Como se pudesse dizer assim, não é? E nós, enfim, com todos os floridos, porque que seja politicamente correto, como se costuma dizer, mas a palavra de Deus não está com esses floridos. Portanto, o que é e ponto final, doa a quem doer. E aqui no Salmo 14, por exemplo, pela primeira vez, aparece a maneira como Deus classifica esses que, com toda a pompa e circunstância, se autodeclaram ateus. E diz aqui no capítulo 14, do Salmo 14, no verso 1, diz um nécio. O que é que será um nécio, não é? Um insensato, um imbecil, um falho de inteligência, que no seu coração não há Deus. E depois diz aqui no verso 3, diz, continuando, desviaram-se todos juntamente, se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um justo. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 3 e no verso 10 em particular, vai exatamente dizer isso. Não há um justo, nem um sequer. Porque na carta aos Romanos, que é na obra-prima do apóstolo Paulo, nessa carta, onde ele diz, por exemplo, no capítulo 3 de Romanos, no verso 23, diz que todos pecamos, todos, sem exceção, e todos estamos destituídos da glória de Deus. Ora, agora, em relação aos magos, quem eles eram? Exatamente. Portanto, eram príncipes do Oriente, segundo algumas fontes, príncipes do Oriente, que estudaram o livro do profeta Daniel, em particular as 70 semanas, no capítulo 9, e eles sentiam que eles eram filósofos, portanto, do Oriente, que vinham adorar aquele que era o rei de Israel, segundo a profecia de Daniel, no capítulo 9, das 70 semanas. Ora, e é por isso que, para eles, ao ouvirem a seguirem aquela estrela, que, segundo algumas fontes, é um grupo de anjos, segundo estamos a falar para o povo adventista, portanto, a serva do Senhor diz isso no Desejato das Nações, quando fala no nascimento de Jesus, ou melhor, de tornar-se carne, Jesus, melhor dito, que eram anjos que serviam de guia aos magos até chegar a Jerusalém. A Belém. A Belém, perdão. E não esqueçamos uma coisa importante, é que a ideia que nós temos quando lemos a palavra de Deus parece que as coisas são simultâneas, mas os magos só chegaram a Jerusalém, ou a Belém, quando, cerca de 2 anos depois. E é a razão pela qual que Herodes vai dizer, bom, não há rei dos judeus, mas como eu pensava que eu sou o único no trono, bom, não vai haver aí qualquer coisa que me ultrapasse, então todas as crianças com menos dessa idade, até essa idade, que sejam todas a fio de espada, não é? Portanto, o que nós, quando lemos o texto, pensamos que aquilo foi de imediato, não é? Mas só 2 anos depois é que aparecem os magos para fazer aquilo que as Escrituras nos dizem. Portanto, vemos aqui que enquanto estes homens estavam preocupados, sendo pagãos, filósofos pagãos, preocupados em se conhecer a palavra de Deus e estar o mais possível em dia com essa palavra, o verdadeiro, ou melhor, o professo povo de Deus conhecia a sua palavra, mas, permitam-me, ficou a dormir à sombra da bananeira. Não é? Por isso é que João diz, no seu Evangelho, capítulo 1, verso 14, não é? Jesus veio para aqueles que eram seus. Muito bem. E os seus não o conheciam. Muito bem. Bom, Pastor Elídio, nós terminamos, efetivamente, o tempo passa, estas coisas são muito boas, são fantásticas, de facto, a reflexão que fazemos, este momento dos apontamentos da semana, e não somente para nós, mas para aqueles que nos estão a ouvir e a ver,
e, de facto, porque cada um de vós é razão de ser da existência desta rúbrica ou deste programa. Prezado amigo, nós chegamos ao fim, mas não fique triste. Não fique triste porque nós voltaremos para a semana com novos assuntos, com um novo tema e, só levantando um bocadinho o véu, nós iremos falar sobre a questão da mensagem da verdade presente que João estava, digamos, a pregar, João Batista. Que verdade presente era esta que ele pregava, não é verdade? De que modo é que o caráter de Cristo contrasta com o caráter de Satanás? Estão a ver que são assuntos que na realidade são pertinentes e são importantes para cada um de nós. Obrigado por ter estado connosco. Sem dúvida nenhuma que foi muito importante. Nós também queremos agradecer ao pastor Ilídio por ter, mais uma vez, sido este mensageiro, este meio, este instrumento que Deus usou para nos trazer esta extraordinária reflexão. E, meu prezado amigo, minha prezada amiga, contamos consigo, portanto, na próxima rúbrica que irá para o ar na próxima semana. Até lá, fique bem, fique com Deus, fique sob a orientação do Espírito Santo e que, na realidade, o Senhor o abençoe a si e à sua família. Um abraço e até para a semana, se Deus quiser.